Então, essas 4 escolas principais nós temos na escatologia. E tem as várias, vamos chamar de sub-escolas, dentro dessas próprias escolas. Elas discordam dentro delas mesmas. Delas, sim, entendeu? Dentro da própria escola. Porém, o grande problema aí, a importância, como eu falei, tem a ver para a gente mesmo se preparar para o retorno, para a gente entender os sinais, para então estar preparados para o retorno, ou seja, estarmos vigilantes. Mateus 24, e principalmente o 25, o que Jesus está falando? Está falando da vigilância. A parábola das 10 virgens, né, entendeu? Das bodas, e daí para a gente estar o quê? Vigilante. Então, a importância da escatologia é, na realidade, para a gente se preparar para o encontro com ele, porque a gente não sabe o dia e nem a hora. Agora, o grande problema das escolas escatológicas, aí agora vai a minha crítica aos escatologistas, né? Eu, por exemplo, eu respeito muito as escolas escatológicas. Por exemplo, tem um camarada que é um arqueólogo, né, na internet, talvez hoje, no mundo evangélico, que tem mais seguidores e tal. Eu acho que é pelo menos 2,4 milhões, né, de seguidores, que é o Dr. Rodrigo Silva, né, o adventista, né, Rodrigo Silva. E eu respeito muito o Rodrigo Silva. Tá? É um cara que eu vou te contar uma coisa, eu acompanho os vídeos dele, vejo, né? Porque eu tenho muita, principalmente na área de arqueologia, porém, quando chega na área de escatologia... 1.400.000. Hã? 1.400.000. 1.400.000. É porque ele tem a Novo Tempo, né, que é a da Adventista, e ele tem os seguidores dele mesmo, pessoal e tal. Então, tem, juntando tudo, talvez dê até mais do que isso, né? Mas, então, eu respeito muito o Dr. Rodrigo Silva. Porém, na área de arqueologia, o cara é fantástico. Porém, eu discordo dele na área escatológica. Tem muita coisa que a escola escatológica dele mistura um pouquinho historicismo com idealismo, né? Com a escola historicista e a escola idealista. Na escola historicista eu apoio grande parte, mas quando chega na história idealista, eu já discordo um pouco, tá? Porém, eu respeito a interpretação. Eu estava ontem conversando com meu amigo João, né? Meu amigo João Batista, essa noite, né? Tive a oportunidade de me hospedar na sua residência essa noite, dormir por lá, e eu estava conversando com ele, inclusive, sobre isso que a gente ia fazer hoje, né? Eu vou falar de escatologia, né? E nós temos, eu e João, temos diferenças escatológicas, né? Nós pensamos diferente, tá? E eu estava falando, João, no dia que a gente se encontrar com Cristo, aí a gente vai formar lá um grupo das principais escolas, né? A idealista, a futurista, né? Que é a dispensacionalista, a historicista e a preterista. E aí vamos dizer assim, aí vamos chamar Jesus. E aí, Senhor? Jesus vai dizer para você, estava tudo errado, né, Jesus? Todas as 4 estavam erradas. Todas as 4 estavam erradas. Entendeu? Estavam se preocupando à toa. Porque é muito maior do que a gente imagina. Então, o que tem que acontecer? Nós temos que respeitar. Eu tenho, mesmo com muita discordância na escola idealista, tem pontos convergentes, eu respeito. Na escola preterista, né, entendeu? Eu respeito, apesar de ser muito discordante daquilo que eu imagino. A escola historicista é a escola que eu mais, digamos assim, mais me assemelho. Das, né? Que você não é a que eu mais, exatamente, que eu gosto. Até porque foi a escola predominante na história da igreja, né? Tal. E na minha escola, mesmo dentro da minha escola, eu tenho discordância. Porém, tem um ponto-chave. E é aí que a gente tem que entender. Esse ponto-chave é o ponto da volta de Cristo. Mesmo os idealistas, que eles não creem num reino literal de Cristo aqui na Terra, no reino milenar, eles não creem em milênio literal, Cristo governando, mas Cristo governando através da igreja, porém eles creem, então, numa eternidade ao lado do Senhor Jesus. Que, então, de forma... Então, bem resumido, assim, acho que o único ponto que todos concordam é a segunda vinda e o estado eterno.
Exatamente, o Estado eterno. O Estado eterno. O Estado eterno, né, entendeu? Todos concordam, todas as escolas concordam. E nesse Estado eterno, que todas as escolas se encontram, concordam, digamos, tudo através de Jesus Cristo. Tudo vai acontecer através dele, tudo é para ele, tudo é dele, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, tá bom? Então, tudo vai ser para Cristo, através de Cristo, e nós vamos viver eternamente no Estado eterno e eternamente ao lado dele. Então, e aí, esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. Então, nós vamos discordar, mas nós temos que discordar com respeito. Beleza, eu não concordo com isso, você. Eu não concordo, como eu falei, não concordo no ponto da escatologia. A maior parte da escatologia não é do Rodrigo Silva, é da Adventista. Eu não concordo em grande parte, mas eu concordo em muitas outras coisas. E num ponto-chave eu concordo: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, e Jesus Cristo vai voltar aí, ele vai, entendeu, estar conosco, e nós vamos estar com ele. Então esse é o ponto-chave da escatologia. Nisso a gente não pode discordar, a gente tem que concordar. Porém, entendeu? Tempo, época e tal, essas coisas todas e tal, a maneira como vai ser e tal, aí nós vamos discordar. Por quê? Não está revelado. Por exemplo, Apocalipse, vamos dizer assim, 90% da linguagem de Apocalipse ou mais é simbólica. São símbolos. Uma besta de 7 cabeças e 10 chifres e tal, entendeu? O que é essa besta e tal? Um dragão e tal, aquela coisa toda. Então é simbólica a linguagem. Porém, dentro da nossa escola, nós queremos que essa é uma linguagem simbólica, porém que fala de coisas reais. De coisas reais. Então nós vamos discordar, mas vamos nos respeitar e não vamos ficar brigando por causa disso. No dia que a gente encontrar com ele, aí a gente vai entender plenamente. Posso polemizar aqui? Guarda, deixa eu só falar. Só para você que chegou até aqui. Não esquece da polêmica, não esquece, anota aí. Mas só porque a gente não fez ainda, para você que chegou até aqui nesse vídeo, não deixa de curtir. Sim. Né? Antes que o Jonas, de repente, incentive você a não curtir, já deixa a curtida, dependendo do que ele vai falar. Deixa a curtida, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho lá com as notificações, porque eu falo bastante sobre isso, né? Às vezes a pessoa até gosta do conteúdo, mas esquece. Eu mesmo, por exemplo, quando eu assisto na televisão, na TV, eu às vezes esqueço de curtir, porque, sei lá, não tô muito, eu tô mais acostumado no celular. Você vai lá, deixa eu curtir, dá rapidinho, né? Mas às vezes tem pessoas que assistem no tablet, assistem na TV, assistem em outro meio. Então, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar, deixar nos comentários o que você acha, né, até aqui. Basicamente, nós falamos, né, da importância de se estudar a escatologia, que é realmente essa coisa da vigilância, né, de estar vigilante de forma bem resumida. A gente falou que escatologia não é só o livro de Apocalipse, né, como algumas pessoas até podem entender. Existem porções apocalípticas, vamos chamar assim, em várias áreas da Bíblia, né? Então não é um assunto que está solto, está ali isolado. Apocalipse é a consumação, é o assunto ampliado, Sim. Muito ampliado. E essa terceira parte, né, que você colocou agora também é muito importante, que é a questão do respeito pela divergência de opiniões. Sim. Né? Da gente... tem os pontos que são ali, que convergem, a questão do Estado eterno, a questão da segunda vinda, mas desse meio que a gente discordar, né, que a gente tenha tolerância e que a gente tenha respeito, né, pelas outras visões. Agora, Jonas, você que quer polemizar, diz aí, qual é Porque assim, o senhor falou da importância e tudo mais, e falou de eu tenho que estar preparado para saber o fim, próximo do fim. Mas, na realidade, na minha visão, eu tenho que estar preparado todo dia. Eu não tenho que estar preparado para saber quando vai ser o fim, porque senão eu ficaria numa situação muito cômoda. Se eu sou um cara que tem o conhecimento, por isso que Jesus falou, e Jesus mesmo falou que a gente não sabe o dia nem a hora. Se eu sou um cara que eu tenho o poder de ter esse conhecimento de que não, vai ser no período tal, vai ser na época tal, então eu vou viver minha vida de qualquer maneira. Aí eu faço ao contrário, eu faço o inverso. Eu vou viver minha vida ao contrário, vou viver minha vida de qualquer maneira, e quando estiver próximo, porque pelos meus estudos, pela forma que eu estou aprendendo, que eu estou próximo
do fim, vamos dizer assim, da volta de Jesus Cristo, né? Eu sei que existe a volta individual, até acredito muito mais nessa do que na volta, acredito também, né? Como o senhor falou das escolas, eu tenho a minha que eu me filio, mas eu me preocupo muito mais com a volta individual de Cristo para mim do que na volta coletiva, né? Então, se eu tenho que estar preparado todo dia, né? Não é... Por que eu preciso saber o fim? Porque, como eu falei, se eu sei o fim, eu posso simplesmente viver uma vida de qualquer forma e quando estiver próximo do fim, eu vou ali, vou me consertar com Cristo. Bem, quando eu falei quando eu falei de estar preparado, vigilante, por causa dos sinais, e a gente estuda os sinais, não quer dizer que você vai saber, não. Até porque tem um negocinho assim que é muito básico, a gente fala nisso, vira até um chavão, né? Que existe tempo de Deus e tempo humano, mas isso é real. Isso é real. Tempo de Deus é kairos. No próprio grego, o que é o tempo kairos? É um tempo indeterminado, um período indeterminado, uma estação, um período, né, do tempo, que não fala de um ano específico, de 2 anos, de 3 meses e tal, entendeu? Mas fala de um tempo indeterminado que só Deus conhece. E o que é o cronos, que é o tempo humano? São anos, meses, dias, horas e tal, é o nosso tempo. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, Deus pode dar sinais e a gente imaginar, então, que por causa daqueles sinais vai acontecer agora. Então, o bom da escatologia é que os sinais vão acontecendo e a gente cada vez mais, porque a gente tem que estar preparado, e aí você tem razão, para qualquer momento, até por causa da chamada individual, como você falou. Qual é a chamada individual? Nós podemos morrer. E eu posso estar aqui falando, daqui a pouco já não estou mais. Então, eu tenho que estar preparado. Porém, tem uma outra coisa que eu não falei sobre... Tem uma coisa muito interessante, que é o livro de Apocalipse, por exemplo, né, que é o principal livro da escatologia. Ele, durante muito tempo... Aliás, eu encontro pessoas, né, dizendo que tem medo do livro de Apocalipse, não gosto de estudar por causa das figuras, porque tal, entendeu? Aquela coisa toda, tal, dragão, entendeu? Bestas e tal, muita catástrofes e tal, aquela coisa toda. Tem pessoas que têm medo do livro de Apocalipse. Não, o livro de Apocalipse, ele não é para colocar medo, a escatologia não é para colocar medo, é para trazer esperança. Porque há esperança, então a escatologia também nos traz de esperança. É importante a gente estar, então, estudando, entendendo, olhando, inclusive, os sinais, além da gente estar vigilante, esperando para qualquer momento, porém também a gente ter esperança que no final das contas, Deus vai vencer na história. Né? Deus vai sempre vencer, e quem estar com ele será vencedor também. Então, o livro de Apocalipse, a escatologia de uma maneira geral, ela nos traz esperança também, esperança que no final da história, então, nós vamos então estar do lado vencedor. Aqueles que servem a Deus através de Jesus Cristo vão ser vencedores. Tem uma outra coisa também importante da escatologia, é que quando eu falo dos sinais, eu estudo e falo dos sinais sem essa dogmatização, sem essa coisa de controle, como, por exemplo, dentro da minha própria escola, e aí vai aí para nós os futuristas, né, que são dispensacionalistas. Por vezes essa escola é chamada de futurista. Quando você ouvir falar futurista, milenista ou pré-tribulacionista, dispensacionalista é a mesma coisa, tá bom? São os futuristas, né? A escola, ou dispensacionalista, como é chamado. Então, vai aí uma crítica para nós, os dispensacionalistas, vou chamar de dispensacionalista para não ficar falando esse negócio todo aí, tá bom? Então, existe uma crítica, porque nós somos muito radicais, como, por exemplo, os historicistas em algumas áreas também são muito radicais em dizer, inclusive, que as outras escolas, inclusive tem gente dentro da nossa escola que diz que os outros são heréticos, tipo... A igreja vai passar pela grande tribulação. Eu vou polemizar. A igreja vai passar... Ah, não, isso é heresia. Não, gente, não é heresia. Por favor, meus irmãos, vamos respeitar. Respeite a outra escola, respeite o outro pensamento. No final, você crê que vai se encontrar com Cristo, não vai? Aqueles que creem que vão passar pela grande tribulação também vão se encontrar com Cristo, não crê? Então, o importante é o encontro com
Cristo. Isso é o que é mais importante. Então, o importante é o encontro com Cristo. No final, todos nós vamos nos encontrar com Cristo. Isso é importante. Quero eu não precisar passar pela grande tribulação. Mas se eu tiver que passar, eu tenho que estar preparado. Então, só tem que haver esse respeito. Então, a escatologia nos mantém vigilantes, nos traz esperança, tá bom? Nos traz esperança para a gente, então, aguardar esse momento. E tem outra coisa, quando eu falo desse tempo do fim, como eu estava falando, né? Para pessoas, por exemplo, que ainda não têm Jesus, aí as pessoas começam a olhar os sinais. Elas começam a ver os sinais, os acontecimentos. Aí eu vou lá para a Bíblia e digo, tá vendo? Jesus falou sobre isso. O apóstolo Paulo falou sobre isso. No livro de Apocalipse tem coisas sobre isso. Então, aí a pessoa, então a Bíblia está se cumprindo. Então, se a Bíblia está se cumprindo, coisas que foi profetizada, então a outra parte também vai se cumprir. O que é? A volta de Jesus. Então, eu preciso estar preparado. Então, eu posso ajudar essa pessoa também na crença, na conversão dela a Jesus Cristo, quando eu falo. Aliás, hoje tem uma mensagem que Deus é muito propício a esse momento aqui, nosso, porque tem uma mensagem que Deus tem colocado em meu coração, que falar da volta de Jesus. É muito importante hoje para a igreja falar desse assunto. Você, meu irmão, minha irmã, pastor que está nos vendo e ouvindo aí, fale da volta de Jesus. Você precisa falar disso. Porque essa é a maior esperança da igreja, é a volta de Jesus. Nós não somos religiosos para ter uma religião, para ter uma vida zen, para ter uma vida e tal, sei lá. Não vira igual a torcida organizada, né? Exatamente. Cada um levanta a sua bandeira, só falta brigar igual a torcida. Exatamente. Então, a volta de Jesus, que é o ponto culminante da escatologia, é a volta de Jesus. É a mensagem culminante da escatologia. Então, eu tenho falado da volta de Jesus, né? Então, eu tenho falado isso nas mensagens que eu tenho transmitido, tenho falado muito da volta de Jesus. E eu quero cada vez mais falar da volta, porque eu creio plenamente na volta de Jesus. Eu creio que Jesus vai governar, tanto no governo transitório, que é o governo milenar, como no governo eterno, no estado eterno. Jesus, então, ele vai estar, então, irmanado com o Pai, com o Espírito, então, junto conosco, então, para toda a eternidade. Então, eu creio nisso. Então, cada vez mais eu quero falar sobre a volta de Jesus. Bom, eu tenho uma pergunta, pode? Bom, deu para você... Deu, com certeza. Então, por isso que eu entendo que é importante, né? Não é porque a gente tem que... entendeu? Então, eu tenho que adivinhar o dia. Não, aí não. Aliás, todos os grupos que tentaram encontrar os dias, eles se deram mal. Né? Os testemunhos de Jeová eles se deram mal. Os próprios nossos irmãos adventistas lá atrás, tanto é que os irmãos adventistas hoje não datam mais, não. Mas lá atrás, no início do adventismo, né, na realidade, que se tornou depois o adventismo, né, de Miller, né, na época, né, antes de Ellen White, da irmã Ellen White, né, antes disso, né, veio essas coisas das datações e nada aconteceu. Aí, entendeu? Aí eles entenderam, hoje eles entendem, não, eu não tenho que datar a volta de Jesus, não. Mas tá certo. Não, na verdade eu queria levantar alguns pontos que são polêmicos, e até para entender a sua posição, né? Tem uma música aí que está em alta, que fala sobre arrebatamento. Mas a igreja será arrebatada. Então, é do Jefferson e a Suelen. Qual é o seu entendimento sobre arrebatamento? Bem, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Em duas situações. No capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, versículo 13 em diante, Jesus está falando, né? Você pode até achar aí, pode ler isso, aqui. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo de número 13 até o 17, até o 16, né? Do 13 até o 16. Leia aí para mim. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor,
que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pronto. Então, a palavra arrebatado está na Bíblia. Aí tem as traduções diferentes. O que é essa palavra arrebatar? É tomar com força. Tomar de maneira imediata e com força. Tá? Essa é a palavra arrebatar. Então veja que no texto aí diz que nós, os que morreram, ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados e nos juntaremos nas nuvens. Depois nos encontraremos com ele nos ares. Nuvens está dentro da atmosfera terrestre. Então, o encontro da igreja de mortos, que foram mortos e foram ressuscitados, e da igreja de vivos, da época da volta dele, vai ser ainda aqui, na atmosfera terrestre, nas nuvens. Depois vamos nos encontrar com ele juntos, vamos nos encontrar com ele nos ares. Aí os ares já não está mais falando, no termo original, de aqui. Está falando de regiões celestiais. Aonde é que vai ser esse encontro? Eu não sei. Vai ser aqui pertinho?